Boa noite. Agora sim. Bem, eu cumprimento o senhor presidente, a mesa diretora, a todas as senhoras vereadoras, os senhores vereadores e a todo o público presente. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou professora há 23 anos e há quase 2 anos eu sou diretora da Escola Legislativa Paulo Freire desta casa, que foi criada em 27 de maio de 2013, portanto, quase 2 anos, na gestão passada, presidida pelo vereador Ronei Costa Martins, que foi a pessoa quem me convidou para essa empreitada, para esse desafio. Muitas vezes falamos em desafio como um lugar comum, apenas uma expressão, mas, sem dúvida, não é esse o caso. Sair do conforto das salas de aula, qual eu tenho bastante intimidade, ou do campo de pesquisa das universidades, e vir para essa casa legislativa, realmente foi um desafio muito grande. Eu acho que dividiria esse processo em 2 momentos. Um momento de estruturação da escola legislativa e um momento de consolidação. Nesse momento de estruturação, nós passamos, primeiramente, pela construção de um projeto político-pedagógico. Para aqueles que estão familiarizados com a educação, sabem que o projeto político-pedagógico de uma instituição educativa é a bússola, é o norteador, né? É justamente o chão de onde se parte para a construção e para todas as diretrizes dessa instituição. A partir desse momento, nós tivemos, então, a construção dessa diretriz e a apresentação da ideia do que vinha a ser a escola legislativa, tanto para o público interno da casa, os vereadores, os funcionários, como também para o público externo, a população em geral. Nesse processo, estivemos em visitas a outras escolas que já tinham uma experiência de consolidação e também estivemos, na verdade, conversando e partilhando a ideia com todas as pessoas. Eu devo dizer que a ideia colocada primeiramente pelo vereador, então presidente Ronei Costa Martins, foi prontamente aceita com unanimidade por todos os vereadores dessa casa. Mas nós estamos numa casa política, num espaço de arena política, onde existem várias siglas partidárias. E, desde o início, o vereador Ronei nos deu a liberdade plena de constituir um órgão da casa que fosse voltado para a educação, portanto, enfatizando a todo momento que a escola era pluripartidária e não uma escola do vereador Ronei ou não uma escola de uma sigla partidária em específico. Isso foi muito importante, porque formamos logo em seguida uma equipe. Essa equipe da escola é constituída por mim, pelo Fernando Campos, que é um funcionário efetivo da casa, e pela Joyce Heiler, que é uma funcionária comissionada assim como eu. O que há de importante nessa equipe? Os 3 são professores, né? Os 3 lidam com a questão da educação no seu dia a dia. Ao longo, vou pedir licença aqui para ler algumas coisas, ao longo dessa jornada de 2013 e 2014, a Escola Legislativa Paulo Freire realizou cerca de 52 atividades, entre cursos, palestras para o público interno e externo da casa. É bom que se diga que toda a escola legislativa, não só a nossa,
ela tem 2 eixos fundamentais: a capacitação do público interno, para que esses funcionários, né, esses assessores, enfim, todo o público interno da casa saiba como lidar com o público externo, como acolhê-lo, como recebê-lo e como atendê-lo com qualidade. E o outro eixo é justamente trazer a população para dentro do legislativo, contando com a sua participação. A palavra participação, ela, vez por outra, está em voga, tanto na mídia, quanto também no discurso acadêmico. Por outro lado, sabemos que as instâncias do legislativo, seja as instâncias municipais, estaduais, federal, estão um tanto quanto desgastadas, porque vivemos uma crise de representatividade bastante séria no nosso país. Então, quando falamos de participação, nós não podemos, de maneira alguma, deixar de ter em mente que o ponto mais importante para garantir essa participação é a educação política. Sem educação política, nós não teremos participação e muito menos uma participação de qualidade. Isso é um processo que se constrói lentamente. A educação não é um processo que se constrói do dia para a noite, infeliz ou felizmente. Então, a escola legislativa sempre teve isso em mente e, dentro desse processo, estabelecemos algumas parcerias. Portanto, com apenas 3 componentes em sua equipe e com poucos recursos financeiros, nessa primeira parte de estruturação, nós fizemos convênios com a ETEC, Trajano Camargo, com a Receita Federal, com a Unimep, com a FCA Unicamp, a Anhanguera e, mais recentemente, o Unesp de Araraquara. Além do compartilhamento de ideias, também de propostas e cursos, com a rede estadual da Escola do Legislativo, que é formada por cidades como Taubaté, Itu, Araraquara, Araras, Campinas, São José do Rio Preto, Louveira, entre outras. Lembrando que grande parte dessas cidades citadas, com exceção de Taubaté, todas elas tiveram a nossa assessoria da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Limeira, para formar as suas escolas. Ou seja, nós cumprimos um papel de escola polo. Nós passamos a auxiliar na criação de novas escolas do Legislativo. Dentre essas atividades essas 52 atividades que nós realizamos em 2013 e 2014, eu gostaria de destacar a cartilha, me perdoem o atropelo das palavras em algum momento, é que quando eu relato esse histórico, é como se um filme passasse na minha cabeça. Então, eu estou um pouquinho emocionada. Peço de antemão que vocês me perdoem. Eu considero que, dentre essas atividades, uma das mais importantes foi uma cartilha. Eu chamaria de uma revista em quadrinho, desenvolvida por nós, da escola, com o apoio também da jornalista Kelly Camargo, funcionária dessa casa também, chamada Por Dentro da Câmara. Escolhemos a linguagem dos quadrinhos, mais especificamente a linguagem do grafite, que foi ilustrada, inclusive, por um artista, um grafiteiro da nossa cidade, né, o Fernando, porque acreditávamos que esse tipo de linguagem atingiria melhor, de uma maneira lúdica, né, de uma maneira divertida, essa informação que nós queríamos passar para as crianças e para os adolescentes do funcionamento da Câmara. Cada setor, explicando o seu funcionamento, explicando que essa é uma casa realmente da população, que todos podem vir a essa casa, mas não simplesmente fizemos uma distribuição dessas cartilhas, mas fizemos um projeto em conjunto
juntamente com diretores e professores das cerca de 15 escolas que nós visitamos pessoalmente fazendo esse trabalho. Fazíamos, inclusive, simulações de sessões ordinárias. Perdão. A senhora tem mais 1 minuto para concluir. Eu vou passar, então, para a segunda parte, me perdoem, que é da consolidação, enfatizando que nosso país, infelizmente, é acometido por um equívoco político, que é a descontinuidade de alguns projetos quando há uma mudança de gestão. E eu quero registrar aqui que a nova gestão sobre a presidência do vereador Newton tem nos dado todo o respaldo, inclusive para a ampliação dos nossos cursos e dos nossos projetos. E mais do que isso, entendendo que a Escola Legislativa Paulo Freire não é um órgão de barganha política. Portanto, tendo a consciência e a coragem de conservar a mesma equipe da escola, inclusive os cargos de confiança, por acreditar no trabalho da educação, por acreditar que sem educação e sem formação política, o legislativo segue desacreditado, as pessoas seguem sem ter uma qualificação necessária e efetiva para aqui estar. Muito obrigada.